A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, professores e professoras de crianças. É para nós uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez trabalhando esses temas tão importantes que nós temos aprendido com os profetas ao longo dessas lições tão preciosas no nosso seminário Pequenos Teólogos. Desta feita, hoje nós estaremos trabalhando o livro do profeta Zacarias. Nós vemos na nossa lição que em Zacarias, Jesus Cristo, ele é o renovo da justiça. O livro de Zacarias não é um livro fácil, é um livro que tem muito simbolismo, que tem muita linguagem escatológica, tem muitas visões, mas é um livro muito rico, muito profundo teologicamente, e creio que hoje o nosso objetivo aqui é te dar algumas ferramentas, poder estar trazendo algumas observações que talvez em uma leitura rápida pudesse passar despercebido. Nosso objetivo aqui não é entregar uma aula pronta para o professor, mas dar para o professor ferramentas para que ele possa enriquecer a sua aula e assim edificar aqueles que já são igreja, mas que também são a igreja do futuro. Eles já são igreja, mas ainda não são eles que estão segurando na ponta da corda, né? Amanhã serão eles, então o nosso papel ele é muito nobre como professores, ele é muito precioso e requer de nós também uma postura de muita responsabilidade e alegria no Senhor. Amados, então, como já foi dito, o livro do profeta Zacarias não é um livro de fácil entendimento, por se tratar de linguagem profética, e nós vamos ver também de uma linguagem escatológica, né? Muitas visões ali apocalípticas, exortações práticas para o povo de Deus também, e muitas visões messiânicas. Eu diria que, sobretudo, o objetivo do livro do profeta Zacarias é mostrar que Deus ele está pronto a trazer socorro do alto a partir do momento que nós mostramos uma disposição de coração que o busca acima de todas as coisas. Então Deus ele quer reconstruir o templo, mas não apenas o templo físico, o templo que somos nós mesmos. Nós temos visto desde as lições passadas do profeta Ageu que a teologia do templo ela é muito rica. No Antigo Testamento, desaguando no Novo. A gente vê que a adoração ela começa ali pingada em locais de adoração, em altares aqui e ali, progredindo para o tabernáculo, onde nós temos ali um culto mais institucionalizado, progredindo para o templo de Salomão em Jerusalém, onde Deus ele entroniza o seu nome, onde nós vemos ali que a glória do Senhor enche aquele lugar, e ali Deus associa pela primeira vez o seu nome a uma cidade, a um lugar físico, desaguando em Cristo Jesus, quando ele diz, né, ele vê aquela reconstrução nos tempos dele que Herodes estava fazendo, aos moldes do templo de Salomão. Ele fala, olha, não ficará pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu reconstruirei esse templo, falando do seu corpo, trazendo toda uma nova perspectiva, uma nova dimensão para a teologia do templo, que se aplica em nós, porque no Novo Testamento nós somos chamados de templos de pedras vivas. Então, Deus ele quer construir esse templo de pedras vivas que somos nós. E essa é uma perspectiva que a gente que tem a luz do Novo Testamento para iluminar o Antigo Testamento, nós não podemos perder de vista, principalmente como professores. Amados, então, o contexto histórico, né? Jeremias ele vai profetizar ali entre 520 e 480 antes de Cristo. Ele é um profeta pós-exílio babilônico, então ele vai ser contemporâneo do profeta Ageu. E muito daquilo que nós vemos na profecia do profeta Ageu, nós veremos também ao mesmo tom, né? A mesma exortação, né? E as mesmas promessas. A gente vê também no profeta Zacarias, que a gente vê ali um contexto onde o templo ele havia começado a ser reconstruído. A gente entende que durante aquela primeira invasão de Nabucodonosor com o Império Babilônico, o templo ele é completamente destruído, né? O povo é levado cativo
E depois, já com Ciro, no Império Medo-Persa, nós já vemos que, já persa, né? Nós vemos que o templo ele começa a ser reconstruído, mas o povo desanima. Né? E a gente viu lá em Ageu que várias circunstâncias motivaram isso. Talvez uma má interpretação do tempo correto, né? Uma má interpretação teológica. Talvez ali também a situação financeira, porque em Ageu o profeta revela que Deus ele cerrou os céus. E como a nação de Israel sempre foi uma nação agropastoril, a falta de chuva prejudicava muito a economia de Israel. Então, vários fatores levaram o povo a desanimar, mas todos esses fatores que levaram o povo a desanimar, eles são secundários. A grande verdade é que o povo tinha tirado a prioridade do culto a Deus, eles tinham tirado do coração deles a prioridade e a centralidade das coisas de Deus e tinham deixado coisas materiais, né, tomar o lugar das preocupações deles prioritárias. Então a adoração ela tinha se enfraquecido, o tempo estava inacabado, e o profeta ele é levantado então para reavivar a esperança do povo, para trazer mensagem de renovo, para mostrar que o reino de Deus, ele não era um reino dessa terra, ele não é um reino espiritual, ele é um reino espiritual também, que há de contemplar também aquilo que é material. Mas era necessário que o povo alinhasse o seu coração com os propósitos de Deus e amasse o Senhor Deus e buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e confiasse que Deus era Deus para prover também todas as outras coisas das quais eles necessitavam. Então Zacarias é um nome que significa o Senhor se lembra, e ele era um sacerdote e profeta. E tornava ele muito sensível à questão da adoração, do culto, né? Tanto quanto também a questão da revelação, por se tratar de um profeta. Esse é um dos livros, como a gente disse, mais ricos, teologicamente falando, em simbolismos, em profecias. E é um livro que se divide em dois grandes grupos muito bem definidos. A primeira parte ali do capítulo 1 até o capítulo 8, isso mesmo, até o capítulo 8, o tom da profecia de Zacarias é uma exortação à reconstrução do templo e à restauração espiritual do povo, a restauração da santidade, a restauração ali do culto a Deus que havia se perdido, havia sido banalizado. A gente vai ver isso também lá em Malaquias, que é um profeta também que vem nessa mesma linha teológica aí de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a grande ênfase é um retorno à santidade. Dessa primeira parte, desse primeiro grande grupo, né, do livro de Zacarias. E a segunda grande parte do livro de Zacarias, que vai do capítulo 9 até o capítulo 14, nós vemos que a profecia ela toma um tom mais apocalíptico, né? Como a gente viu também com aquela sessão lá que a gente falou lá em Daniel, toma-se esse tom apocalíptico, mas ele traz muitas visões e profecias messiânicas que nós vamos ver se cumprindo na figura de Cristo, né? A gente sempre tem que pensar como os leitores originais desse texto interpretaram essas palavras. Então a gente vê que era um povo que estava oprimido ainda, eles já estavam em Jerusalém, estavam habitando ali, mas eles ainda eram uma nação que estava debaixo do domínio persa. E a verdade é que nunca mais, depois do exílio babilônico, o povo de Israel foi uma nação livre, genuinamente livre. Não, eles sempre tiveram debaixo de dominação, né? Depois da dominação persa vem a greco-macedônica, né, com Alexandre o Grande. Depois dessa dominação greco-macedônica vai vir o Império Romano. Então o povo de Israel nunca mais vai ser um povo livre. Então esse povo que estava já na sua terra, mas ainda assim cativo, politicamente, economicamente cativo, esse povo ouvia essa profecia de um Messias, um ungido, um libertador, né, e trazia para eles um renovo espiritual muito grande. Isso trazia para o povo uma esperança que havia se perdido em meio àquelas circunstâncias terríveis, adversas, que eles vinham sofrendo.
Então, é sim uma mensagem que falou muito ao coração daquele povo pós-exílio babilônico, mas também fala muito ao nosso coração hoje, que já conhecemos o advento de Cristo, mas ainda esperamos o advento da sua segunda vinda, onde ele vai vir em grande glória para buscar a sua igreja e julgar vivos e mortos. Então, é um livro que continua extremamente atual. Então, nessa primeira parte, que fala de restauração e arrependimento, a gente vê ali no capítulo 1, verso 3, a grande chamada de Zacarias, né? Ele vai dizer: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a grande chamada do livro de Zacarias. A mensagem inicial ela é simples, mas ela é poderosa. Deus estava disposto a restaurar Israel, mas primeiro ele queria restaurar o coração daquele povo. Ele queria que aquele povo tornasse de volta o coração para ele. Então o mais ele se encarregaria de fazer. A partir daí, então, nós vamos ter 8 grandes visões do profeta Zacarias, 8 experiências que ele vai ter, né, junto a um anjo. Ele vai ficar o tempo inteiro vendo aquelas coisas e perguntando para o anjo o que isso significa, e o anjo me falou, e o anjo me perguntou, você entendeu o que significa? Então, essa primeira parte vai ser o tempo inteiro essas visões dele. A gente vai ver aqui, falando de forma bem resumida, a primeira visão que a gente tem, capítulo 1, verso 7 até o 17, né, a primeira ali grande metade, vai ser a visão dos jumentos entre as murtas, né, os cavalos entre as murtas. E de forma assim, bem simplificada, gente, bem sucinta aqui para dizer para vocês, basicamente significa que Deus observa as nações. É isso que Deus está querendo dizer com aquela visão ao profeta. A segunda metade do capítulo 1 vai ser a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, onde ele vai perguntar o que são os 4 chifres. E o anjo vai dizer, os 4 chifres são os que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. E aí depois ele vai vir 4 ferreiros. E esses 4 ferreiros, eles vão vir para derrubar os chifres, né, para amedrontar os chifres. Então a Clara é um claro sinal para aquele povo ali, que era um povo que ainda estava disperso. O povo havia se dispersado, havia voltado ali algumas turmas, né, para habitar em Jerusalém, mas o povo ainda era um povo disperso, como é até hoje, né, o povo judeu ainda é um povo disperso. Durante muitos anos foi um povo sem nação, né, uma nação sem território, sem nação. Então, o que Deus está dizendo é, olha, ainda que o meu juízo tenha dispersado vocês, eu mesmo me encarregarei de ajuntar de novo o meu povo. A terceira grande visão que ele tem é a visão de um homem com um cordel de medir, né, que é como se fosse uma régua, uma fita métrica, onde ele vem medindo a Jerusalém, né, e ele diz que Jerusalém será como uma cidade sem muros, onde muitas aldeias habitarão ali, tão grande quantidade de pessoas e animais que virão a Jerusalém, que é talvez ali uma profecia dizendo ali do reino messiânico, né? O reino que vai se estender por toda a terra, a começar em Jerusalém. Está lá no capítulo 2, basicamente o verso 1 até o 3, capítulo 2 inteiro. A quarta grande mensagem, que está no capítulo 3, versos 1 até 10, é a visão de Josué, né? Para quem não se lembra, lá em Ageu, a gente viu que com a volta do povo do exílio, a gente tem ali 3 grandes símbolos muito caros para o judeu. 3 grandes símbolos, que são símbolos das promessas de Deus, que é o símbolo de que Deus não quebrou o seu pacto, que Deus ainda se lembra da sua aliança com aquele povo, que é a figura de uma monarquia davídica, da linhagem davídica, que é a figura do sumo sacerdote, né, do culto, do templo, né, principalmente do templo, e a figura da terra, a possessão, né, uma terra mesmo, física, para aquele povo habitar. E a gente vê que a gente tinha o governador Zorobabel, que ele vinha de linhagem davídica, e nós temos ali também Josué, que era o sumo sacerdote, que eram as lideranças civil
e religiosa desse período pós-exílico. E a quarta grande visão dele é Josué, o sumo sacerdote, com vestes sujas, né? E sendo ali diante de Deus, e a gente vê ali que na visão dele, inclusive, até interessante, se apresentam ali diante de Deus Josué e Satanás à direita, né? Opondo contra Josué, e as vestes de Josué eram sujas. Então, vem a palavra, né? Diante do anjo, fala assim: tomou-lhe a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Talvez aqui uma alusão do que Deus sempre fez com o seu povo. A gente não pode classificar Antigo e Velho Testamento como período da lei e período da graça, amados, porque o Novo Testamento nos mostra que sangue de bodes e carneiros nunca foi suficiente para expiar pecado. Eram apenas figuras, sempre foi a graça. Então aqui nós vemos uma clara alusão à graça que haveria de se manifestar em plenitude na figura de Cristo, na figura do Messias, que é aquele que tira as nossas vestes sujas de desonra e nos veste de finos trajes, né, que representa o perdão das iniquidades. O que ele diz: farei passar de ti as suas iniquidades. Ele lança as nossas iniquidades no mar do esquecimento e nos dá finos trajes e um turbante, aqui como na figura de Josué, o sumo sacerdote. A quinta grande visão que ele tem no capítulo 4, verso 1 até o 14, é a visão do castiçal e das oliveiras, né, que ali o significado vai estar falando ali a respeito do Espírito, da unção. A gente já vê aqui o Espírito, né, sustentando e atuando, que também seria ali já uma antecipação do derramamento do Espírito em Pentecostes, né? O Espírito sempre atuou no meio do povo, ele sempre atuou entre os discípulos, né? Às vezes a gente é tentado a pensar que o Espírito só começou a atuar a partir de Pentecostes, sendo que não. Quando Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus diz para Pedro: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso daí não, Pedro, foi o Espírito. Então o Espírito ele já atuava, mas essa unção do Espírito aqui é o que capacita, né? O Espírito ele vem nos capacitando então a nos dar uma nova missão, a edificar a igreja de Deus, né? Como pode uma instituição santa ser tocada por homens pecadores, né? E a ação do Espírito Santo é o que explica isso. Então talvez aqui seja também uma antecipação desse ministério do Espírito Santo atuando no meio do povo, capacitando e ungindo. A sexta grande visão é a visão do rolo que voava, né? O rolo voante, que é uma clara também um significado claro de juízo, é o que o anjo diz. Esse rolo eu mandarei como juízo, né, como vara na casa daquele que jura falsamente. Então é a palavra julgadora. Capítulo 5, né, a visão do rolo vai do verso 1 até o 4, do verso 5 até o 11 a gente vê a visão da mulher no Efa, que significa ali a maldade sendo levada à Babilônia. No capítulo 6, versos 1 até 8, nós temos a oitava grande visão de Zacarias, que é a visão dos 4 carros, que significa o Espírito do Senhor em ação no meio do seu povo. Então, cada visão dessas que a gente viu mostra um Deus ativo, um Deus soberano, um Deus presente que não se esquece do seu povo, que não perdeu as rédeas da história. É um Deus que controla a história. Deus, por mais que as situações, as circunstâncias sejam adversas, por mais que a gente olhe ao redor e as coisas não pareçam nem um pouco favoráveis, Deus ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da história. O mundo não é um trem descarrilhado que vem arrebentando tudo. O mundo vem seguindo os trilhos da vontade e permissão de Deus, segundo a sua soberana vocação, o seu soberano desígnio.
Então isso é algo que nós não podemos perder de vista. Algo muito importante aqui para ser dito é que já na segunda parte, capítulo 9 até 14, a gente vai ter aqui 3 imagens muito significativas a respeito do ministério messiânico de Jesus. A gente tem um primeiro simbolismo que é um rei humilde, que a gente vê aqui no capítulo 9, verso 9, a palavra de Deus diz: Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então nós vemos aqui, você já lembrou aí, né? A gente que tem a luz do Novo Testamento para iluminar o Antigo Testamento, a gente sabe que essa palavra ela se cumpre na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, o início daquela Semana Santa, né? O início daquela via dolorosa que Jesus haveria de percorrer naquela última semana. Ele entra montado em uma jumentinha. A tradição cristã relembra, né, esse episódio como o Domingo de Ramos, né, que é o domingo anterior ao domingo da ressurreição. Então, é que é uma figura muito cara para nós que já temos o Novo Testamento. Zacarias, então, ele vai antecipar o Messias como um rei que é um servo sofredor. Talvez ali a grande temática do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como um servo sofredor. Outra figura também, simbolismo muito importante dessa segunda metade do livro, é a figura do pastor ferido. Zacarias 13, verso 7, o profeta vai dizer: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Se você também se lembra, você vai se lembrar que lá em Mateus 26, 31, Jesus ele aplica essa profecia a si mesmo, né? Então mostra que o sofrimento do Messias, ele fazia parte do plano da redenção. Lembre-se, o povo judeu dessa época, da época de Jesus, e essa expectativa começa muito também em parte nessa época, pós-exílio babilônico, tinha a expectativa de um Messias libertador, um general, um chefe de exércitos, e de fato eles esperam até hoje por esse Messias libertador que vai guiar Jerusalém, guiar Israel a ser uma potência dominante no mundo todo. Então, essa ideia de um Messias sofredor que seria ferido foi de fato uma pedra de tropeço para o judeu da época, né? Por isso muitos o rejeitaram, porque ele veio a primeira vinda em humildade. Ele veio sim para libertar, mas não para libertar de Roma, não para libertar dos greco-macedônicos, não para libertar do Império Persa. Ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para nos libertar, para fazer a ponte, para nos dar acesso ao Pai. Por isso o véu se rasgou de cima para baixo do Santo dos Santos. E essa obra graciosa de Cristo, ela não foi compreendida pelo judeu da época por causa dessa expectativa messiânica que tinha no coração deles. Mas os profetas já haviam profetizado que o Messias viria como um pastor que seria ferido. É isso que Zacarias está dizendo, e é por isso que os judeus da época de Jesus são indesculpáveis de não terem crido em Cristo. É por isso também que Paulo vai gastar ali da metade do capítulo 1 até o final do capítulo 3 de Romanos para provar que todos são indesculpáveis, inclusive os judeus, porque eles tinham os profetas que anunciaram Cristo como um rei humilde que entra em Jerusalém montado em uma jumentinha e como um pastor ferido, né? E outra grande imagem também que a gente vê é a imagem do dia do Senhor, que vem ali no capítulo 14, né? Principalmente aqui no verso 9, ele diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só
será o seu nome. E aqui o tempo inteiro, nesse capítulo 14 aqui, principalmente até o verso 15, ele vai falar naquele dia, fazendo aqui uma alusão clara ao dia do Senhor, ao dia do julgamento, ao dia que ele viria não como um rei humilde, não como um pastor ferido, mas que ele viria em grande glória, como aquele que já assenta num trono sobre todo o trono, aquele que já tem um nome sobre todo nome. Ele está aqui fazendo uma referência, fazendo aqui esticando aqui uma perspectiva profética para a segunda vinda de Cristo, quando ele virá em grande glória para julgar vivos e mortos. Então aqui aponta para esse reino universal de Cristo, nessa perspectiva escatológica. Alguns temas teológicos que centrais do livro, que a gente pode também trabalhar com as nossas crianças, é a questão da restauração espiritual. Ela precede a restauração nacional. Como já foi dito, o templo que Deus estava edificando não era um templo construído por mãos humanas. Porque poderia Deus habitar num templo construído por mãos humanas? Deus, ele queria restaurar a espiritualidade de Israel. Ele queria restaurar os corações antes dessa restauração nacional, porque havia sim promessas para Israel enquanto nação. Mas a grande perspectiva aqui é da Israel espiritual, né? Não apenas da Israel nacional. São o que Paulo vai chamar daqueles que são circuncidados no coração, aqueles que são descendência da fé de Abraão. Então, Deus, ele quer, muito antes de restaurar aquilo que é material, restaurar aquilo que é espiritual. É lógico que a gente não pode criar uma dicotomia aqui, como se algo fosse mais importante para Deus do que outro, como se o espiritual fosse mais importante que a matéria, porque não é. Isso é coisa de filósofo grego, isso é coisa de Platão. Essa dicotomia, ela não cabe na Escritura, porque Cristo, ele ressuscita na carne. É na matéria que Cristo ressuscita também. Então, matéria e espírito não são aqui um mais importante que o outro no sentido de relevância, mas é mais importante no sentido de que quando o meu espírito está alinhado, a matéria também está alinhada. Aqui a gente está falando de disposição, de intenção do coração. Então, Deus, ele está preocupado com a intenção do nosso coração em buscá-lo, porque uma vez que a intenção do nosso coração ela está alinhada com os propósitos de Deus, aí tudo que é material vai se alinhar também. Ele nos promete, Jesus nos promete no Sermão do Monte ali, que a gente não precisa se preocupar quanto ao que comer ou o que vestir. Nosso Pai que está no céu sabe do que a gente precisa e Ele há de prover a partir do momento que a gente busca em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça. Outra perspectiva aqui interessante é a questão de Cristo como rei e sacerdote, né? A gente vê aqui no capítulo 6, verso 13, o profeta diz: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, essa questão do duplo ofício de Cristo como rei e sacerdote também é um tema muito importante para ser trabalhado, porque ele é aquele que reina e intercede ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente tem facilidade de entender Cristo como o nosso Salvador, como aquele que faz a nossa ponte com Deus, aquele que é o caminho pelo qual a gente acessa a Deus, e não há outro caminho. E sim, ele realmente ele tem esse ofício de ser o nosso Salvador da nossa alma. Mas não só isso, ele quer ser rei também. Ele quer reinar em todas as áreas da nossa vida, ele quer que a gente se sujeite. É na forma que a gente trata os nossos, é na forma que a gente trata os que estão fora da nossa casa, é na forma com que a gente faz negócios, é a forma com que a gente se relaciona com nós mesmos e com a criação de Deus, com o mundo no qual a gente está inserido. Ele quer ser rei, ele quer dar as diretrizes pelas quais a gente vive a vida.
não só no âmbito natural, mas também no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural da vida. Perceba que quando Deus entrega a lei lá em Levítico, ele entrega leis acerca de como o povo ia semear, como o povo ia colher, como o povo ia tratar o estrangeiro que viesse para a terra. Perceba que as leis, Deus dá leis tanto para o culto, para a forma como ele aceita receber adoração, como para a forma como o povo vai viver a sua vida. Isso ele faz porque Deus ele enxerga a vida secular e a vida espiritual de forma integral. Eu gosto de dizer que não existe secular para o cristão. É tudo santo. Toda a vida ela é vivida diante de Deus. A gente não pode perder isso de vista. Outro aspecto importante desse livro também é a obra do Espírito Santo. A gente vê aqui no capítulo 4, verso 6, o profeta diz: prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, a salvação, ela é monergista. Ela é de cima para baixo. Ela é uma obra do Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a gente não pode perder de vista que os homens, quando Jesus diz que são os gentios que se preocupam com o que comer, o que vestir, Jesus está dizendo, olha, são eles que estão tentando lutar com as próprias forças, com o próprio braço. Os meus confiam em mim. Então, isso não quer dizer que a gente não tem que pelejar, que a gente não tem que batalhar, que a gente não tem que trabalhar, estudar e nos preparar. A gente faz todas essas coisas, mas a gente faz todas essas coisas debaixo da dependência de Deus. A gente não conquista as coisas na força do braço. Olha o que eu conquistei, suor do meu trabalho. Tem gente que trabalha mais que você, tem gente que é mais preparado que você, tem gente que estudou muito mais que você e não tem aquilo que você tem. Por quê? Porque você tem que entender que Deus é dono do ouro e da prata e tudo que você possui é graça, é favor imerecido e sempre foi. Essa é uma perspectiva que o cristão ele não pode perder de vista. Outro ponto importantíssimo também é a santidade do culto. Deus ele vai confrontar a religiosidade vazia. Quando ele está ali no capítulo 7, no verso 5, ele vai falar acerca do jejum. Ele diz: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuaste e pranteastes no 5º e 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim. Aqui ele vai dizer que vocês estão jejuando, mas vocês são impiedosos com seus irmãos. Vocês estão jejuando, mas vocês são pesados contra os irmãos de vocês. Então, o que ele faz, inclusive, aqui, essa mensagem de Zacarias, ela está muito próxima do capítulo 51 de Isaías, quando Isaías vai falar do jejum que agrada ao Senhor. Ele vai falar exatamente disso. Vocês jejuam para mim, mas vocês forçam os irmãos de vocês a trabalhar no sábado. Vocês jejuam para mim, vocês estão preocupados com o lucro de vocês. E estão forçando os irmãos, vocês não se preocupam com o pobre, vocês não se preocupam com o necessitado. Então, tudo isso aponta para uma espiritualidade vazia, para uma espiritualidade religiosa, formal. Você vai ali no culto, senta como um espectador, senta no teatro, assiste aquela peça, mas não participa ativamente do culto, não coloca seu coração. E mais grave do que isso, você não vive na sua vida. Quando Paulo diz ali no capítulo 12 de Romanos, portanto, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo que a vida do cristão é um eterno culto. A gente nos relacionar com o nosso próximo, agir com humildade, agir com empatia, é estar sempre diante de Deus como quem está em culto 24 horas por dia. Então, a nossa espiritualidade, ela não pode ser uma espiritualidade vazia, a gente não pode ser uma casca, ter uma piedade como se fosse uma casca de piedade, uma aparência de piedade, mas que não vive o evangelho profundamente. E também uma última aplicação aí talvez para você fazer é a questão da escatologia messiânica, que é muito importante aqui. A gente já viu que aqui ele apresenta a primeira e a segunda vinda de Cristo de forma entrelaçada. Perceba, a gente vai ver esse Malaquias também.
Os profetas, quando eles profetizavam a vinda do Messias, eles profetizavam a vinda do Messias, o derramamento do Espírito e a restauração de Israel, tudo de uma vez. E é por isso que lá em Atos 1, quando os apóstolos estão ali com Jesus no cenáculo, eles perguntam, no cenáculo não, eles estão ali reunidos, eles perguntam para Jesus, é agora que o Senhor há de restaurar Israel? Então perceba, porque como os profetas, eles profetizavam tudo junto, eles acreditavam que tudo aconteceria de uma vez só. A resposta de Jesus para eles que é boa, né? Não te interessa, de forma educada, não compete a você saber os tempos. Então, a gente viu que a vinda de Jesus, o Messias, ele veio, mas ele vem em duas partes, uma primeira e uma segunda vinda. A gente percebeu também que veio o Espírito, mas ele veio depois que Jesus havia já ascendido aos céus, ele depois de um tempo, os discípulos ali em oração no cenáculo, o Espírito veio. E a restauração de Israel, ela também se dá uma restauração espiritual, da Israel espiritual, que é Israel da circuncisão do coração, que Paulo vai falar nas suas cartas, mas também ainda há profecias para Israel nação. Então perceba que os tempos de Deus, eles não são como os tempos profetizados. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo, elas estão em cumprimento ainda. Elas já se cumpriram em Cristo, elas ainda se cumprirão plenamente em Cristo na segunda vinda. Mas perceba que o tempo, ele pertence a Deus, ele é disperso, né? Então, ali a primeira e segunda vinda de Cristo, aqui no livro de Zacarias, elas são entrelaçadas. A vinda como um rei humilde, como um pastor ferido, e a vinda como o Todo-Poderoso, como um rei glorioso, vitorioso, elas aqui são bem entrelaçadas, principalmente nesse último capítulo 14. Meus amados, creio que falamos muita coisa a respeito desse profeta, desse livro maravilhoso. Daria para continuar falando muito mais, mas vamos ficar por aqui. Eu oro a Deus e rogo para que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida, para que você tenha sido edificado também, que você consiga traduzir isso para os seus alunos. É claro que numa linguagem que eles vão suportar, numa linguagem que eles vão entender, mas que essa aula possa abençoar a sua vida, enriquecer a sua aula. E a nossa oração é para que Deus continue falando e fazendo como Ele fazia através dos profetas. Agora Ele o faz através da sua palavra e nós vamos olhar para essa palavra todos os dias, buscando aqui os lampejos da revelação de Deus até que Ele venha. Zacarias, ele é um profeta da esperança messiânica. Ele anuncia que Deus, ele não reconstrói paredes, mas reconstrói corações. Nós ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.